Bom, muito boa noite, obrigado pelo convite, obrigado Nelson, que me trouxe até aqui. Quero saudar hierarquicamente, já que estamos no congresso da OAB, o presidente nacional, Dr. Ofir Cavalcante. Muita honra estar no mesmo evento e compartilhar essa mesa. O presidente da Ordem dos Advogados, que tanto representa na democracia brasileira. Quero saudar o professor José Afonso da Silva. Depois de tantos eventos já fizemos juntos. Lembro-me sobre tribunais constitucionais, o professor José Afonso e eu, está no YouTube isso. Nós fizemos uma gravação no Supremo Tribunal, o presidente do Tribunal Constitucional do Chile, o professor José Afonso e eu, a ministra Ellen Grace, e fizemos um debate nos 200 anos do Supremo Tribunal Brasileiro, tratando, né, da problemática da jurisdição constitucional na América Latina. Com essa, eu tive o privilégio de estar com o professor José Afonso, né, já há tantos anos, e eu vendo agora, né, desde 63, o professor José Afonso vem apontando para a necessidade, para o problema da estrutura da jurisdição brasileira, da necessidade de fazer essa separação entre judiciário e controle de constitucionalidade, como é importante isso no mundo todo, como foi importante para a democracia e como o professor José Afonso acabou de demonstrar. Quero saudar o Nelson, presídio dos trabalhos, o Dr. Cláudio, que está conosco, os conselheiros, né, da Ordem dos Advogados, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, né, estagiários, essa valorosa classe de estagiários, né? O Brasil corre até o risco de virar uma estagiariocracia, né, na medida que os estagiários ainda não tomaram conta da República, doutor Ofiro, porque não estão devidamente organizados, porque já conhecem as nossas senhas, fazem sentenças, fazem acórdãos, fazem pareceres, fazem tudo. Daqui uns dias a gente vai levantar e vai ver os muros pichados, todo o poder aos estagiários. É a estagiariocracia, né, que vai se colocar, né? Então também meu carinho para essa valorosa classe explorada brasileira, estagiários de todo o Brasil univos, né? Nada tendes a perder senão vossos velhos manuais, que muitos usam aqueles manuais, né, que alguns professores preguiçosos dão-lhes para ler, né? Que essa é uma questão muito séria do ensino jurídico brasileiro, preta porter, preta penser, preta parler, aqueles livrinhos, né? Direito X, não sei o que, simplificado. A pergunta que eu faço sempre, professor José Afonso da Silva, é se alguém se operaria com alguém, com um médico que escrevesse um livro chamado Operação Cardíaca Simplificada. O sujeito fugiria. Mas no direito tudo é possível. No direito isso é possível. Parece que o direito é o território, né, para essas simplificações. Claro, e é isso, nessa mesma linha. Quer dizer, isso é uma questão, né, que o direito cada vez mais ele estandartiza. O direito sem ar-condicionado, sem direção hidráulica e sem bancos de couro. Quer dizer, eu me lembro do velho Chevette Pé de Boi. Então, quando vejo parcela da literatura jurídica utilizada, né, por que alguém compra um livro que diz que a agressão atual é aquela que está acontecendo? Você não tem mais de um neurônio para saber que a agressão atual é a que está atual acontecendo, percebe? Enfim, iminente, a que está por acontecer, evidente. Há um outro livro importante no Brasil que diz que coisa móvel, coisa alheia móvel no furto é aquela que não pertence à pessoa, ainda bem. Eu achei que o sujeito fazia um alto furto. Outro dia eu vi um livro que dizia que o sujeito que escreveu a carta não pode ser sujeito ativo do crime de violação da correspondência, ainda bem. E que cadáver não pode ser vítima de homicídio, ainda bem. Essas coisas todas, né, que nós acabamos inventando para reproduzir uma cultura estándar. Eu acho que nós podemos fazer melhor que isso. Eu acho que nós podemos fazer melhor que isso. Enfim, há uma crise, e evidentemente, isso já me foi
os que me antecederam, mas é sempre bom lembrar que quando nós falamos numa crise da justiça, ou enfim, ela tem componentes. Outro dia eu vi uma pesquisa no judiciário dizendo que o problema do judiciário é gestão. E que se tivermos bons juízes, teremos uma boa justiça. E o Grêmio também, se tiver bons jogadores, fará um bom time. E não irá para a segunda divisão. O problema é o seguinte, claro que tendo bons advogados, faremos uma boa justiça, enfim. Só que bons motoristas não são suficientes para o trânsito, porque eu preciso da estrutura e eu preciso da função. Quer dizer, a crise da sociedade, a crise da justiça, da administração da justiça é uma crise estrutural, uma crise funcional e uma crise individual. Quer dizer, não adianta eu resolver o problema estrutural do trânsito, por exemplo, que é uma boa metáfora, e ela funciona aqui metaforicamente, do trânsito em que as boas construir ótimas estradas, viadutos, etc., e, ao mesmo tempo, eu não ter boa sinalização, isso não ter funcionalidade, mão única, quando necessário, etc. E não adianta nós construirmos uma imensa estrutura, gastar fortunas, fazer uma ótima funcionalidade, se tivermos péssimos motoristas. E também só não adianta bons motoristas se não tem estrutura e função, isto é, a grande questão de uma sociedade como a nossa é que cada um de nós se julga o melhor. Cada um de nós se julga o melhor motorista, só que a soma de todos os bons motoristas é um trânsito como esse que está aí. Cada um de nós se julga o melhor juiz, a soma de todos os bons juízes é a crítica que se faz, cada um de nós se julga o melhor promotor, cada um de nós se julga o melhor advogado, cada um de nós se julga, enfim, o melhor estudante, a soma de todos nós juntos dá nisso tudo que está aí. Claro, porque a soma das partes não dá o todo. A questão é muito mais complexa que isso, né, evidentemente. Né? Quem pensa que só a individualidade resolve são aqueles que gostam de cursos de autoajuda, né? Ou então as igrejas pentecostais. Então, isso somando, né? O sujeito diz que você não está mal de vida porque você tem uma estrutura, um problema de salário, etc. É porque você é um incompetente. E se você for otimista, um diz aleluia e o outro não, enfim, e com o barão de Münchhausen, você afundando no pântano com seu cavalo, puxa-se a si mesmo pelos cabelos, como se fosse possível. Claro que isso é uma lenda do barão de Münchhausen. E no direito isso também funciona desse modo. Há um problema estrutural, funcional e individual. E quando nós falamos sobre isso, e estamos falando numa sociedade complexa como o Brasil, não há como não falar de Raimundo Fauro, que foi talvez o melhor intérprete do Brasil. Por que eu falo aqui de Raimundo Fauro? Só por homenageá-lo, por ter sido presidente da Ordem dos Advogados, um homem tão importante na democracia, nesse lugar hoje ocupado pelo Dr. Ofir, não só por isso, porque Raimundo Fauro, weberianamente, consegue desnudar a sociedade brasileira. Isto que hoje o Dr. Ofir aqui fala sobre o problema da corrupção, que quase é endêmica no Brasil, está lá no livro de Raimundo Fauro, mostrando as origens da questão dos donos do poder, porque o último capítulo dos donos do poder mostra que o Brasil ainda é uma sociedade estamental. Estamentos são aquela espécie de estrutura da sociedade em que se faz uma viragem, né, do velho medievo, né, da estrutura estatal medieval para o Estado moderno. Essa é uma questão que dura 200 anos. Raimundo Fauro mostra, de certo modo, né, como que ainda nós temos estruturas estamentais, existem os donos do poder, e isso faz com que esse problema da própria corrupção acabe sendo uma questão que entranha nas nossas sociedades. Então vejam como é necessário e como é importante que nós façamos uma digressão sobre isso. Né? Uma sociedade complexa como a nossa, e eu, quando falo da questão da Raimundo Fauro, eu penso exatamente de que o Brasil pode ser de todos. E nós acabamos, agora quando o Brasil está crescendo, etc., com todos os problemas, a gente se dá conta que o Brasil foi feito para poucos, né? E por isso, talvez, porque as estradas só têm umas 2 vias, nós não construímos estradas para 4 vias. Porque nunca pensamos que esses pobres pudessem ser incluídos. Os aeroportos são apertados, porque a gente nunca pensou que esse pobrerio poderia andar de avião, não é verdade?
Não, a gente não pensou. Nós fizemos um Brasil para poucos. As elites brasileiras pensaram, vamos fazer um Brasil para poucos. Enfim, vai ter alguém para nos servir. E não é que essa gente, de repente, começa a comprar passagem, carros, entopem as ruas. E isso nos irrita até os supermercados. Os shoppings já ficam muito cheios. E isso dá um problema, de certo modo. E aí a gente tem bastante obras para construir e eles já metem a mão. Parece que 90% das obras públicas alguém tem que meter a mão. Talvez, por isso, o Brasil seja o único país do mundo em que a fraude à licitação seja crime de menor potencial ofensivo, né? Claro, paga uma cesta básica, pega da própria corrupção, paga e vai embora. Isso é um problema seríssimo também para mostrar a estrutura do direito penal brasileiro, e o direito penal é a prova de que nós fracassamos. Se nós utilizássemos a Constituição hoje e fizéssemos uma filtragem hermenêutico-constitucional do nosso Código Penal, nós veríamos que não sobraria nada, viraria pó. E nós somos bons em algumas coisas, lembrando sempre a questão dos estamentos. Nós somos bons, por exemplo, vou dar uma estatística, de 1998 para cá, 98 para cá, a lei da lavagem de dinheiro, nós conseguimos condenar 17 pessoas até hoje. Nesse mesmo período, 175 mil pessoas foram condenadas por furtos, estelionatos e apropriações indébitas de fita de vídeo, chinelagem, coisas para o andar de baixo. Nós somos bons nisso, claro, nós mostramos que somos bons. La ley es como la serpiente, solo pica los descalços. Não me canso de dizer. Essa é a visão que nós temos da sociedade. Empreste-me o meu hermenêutico em crise, que eu preciso fazer uma citação literal para não ser processado. Porque eu gosto sempre de mostrar assim, como que a visão que a gente tem, doutor Ofir, sobre como é que os setores da sociedade veem o Brasil. A Luísa Erundina, quando ela foi prefeita de São Paulo, ela entrou com um projeto que não tinha muito sentido prático, mas tinha um sentido simbólico. Era acabar com os elevadores sociais e os elevadores de serviço, né? Porque o Brasil, isso era uma denúncia, isso era uma prova de que nós temos um apartheid social. Então, a Erundina, com sua boa intenção, teve isso, queria acabar com isso. Aí, a Folha de São Paulo foi atrás para fazer uma pesquisa para ver o que as pessoas, os formadores de opinião, o Brasil é assim, formadores de opinião, sobe a gasolina, entrevista o pipoqueiro. Tá? Enfim, aí perguntaram para a Carolina Ferraz, modelo, atriz, por que ela achava disso? É só para mostrar como é que setores da sociedade, as elites, enxergam os pobres. Como é que nós enxergamos o Brasil? Por que nós achamos que o Brasil pertence para alguns? E como é importante que nós possamos fazer um Brasil para todos? Que essa luta da OAB, do presidente, eu vejo aqui a questão da justiça e toda a luta de todos nós. Então, ela disse que era contra o projeto, professor José Afonso, que ela, aspas, as coisas estão tão misturadas, confusas na sociedade moderna. Algumas coisas da tradição devem ser preservadas. É importante haver hierarquia. Fantástico, não? E aí a promoter paulista, promoters, de certo modo, são algumas pessoas inúteis da sociedade que só fazem festas para a burguesia cheirosa, que só usa perfumes oxítonos. Fotô, esses perfumes que terminam em O, E, I, O. São perfumes franceses. Claro. Pois bem, eu sou promotor de justiça há tantos anos, cheguei a procuradora, não cheguei a ser promoter. Eu adoro essa palavra, promoter. Minha mãe disse, o que você quer ser? Eu quero ser promoter. A promoter Daniela Diniz diz assim: cada um deve ter o seu espaço, não é uma questão de discriminação, mas de respeito. Ou seja, para ela, a patuleia tem que continuar a saber o seu lugar. É um pouco daquilo que está em faoro, dos donos do poder, de uma sociedade hierarquizada, de uma sociedade, né, patrimonialista. Patrimonialista que nós vemos bem quando nós estamos examinando, por exemplo, na República, as emendas parlamentares, em que os deputados levam as suas emendas para o seu local. E ele negocia depois, há poucos dias, foi uma coisa fantástica, a própria liderança, os próprios governistas
diziam para a presidente que se ela não liberar o residual das emendas parlamentares do ano 2010, eles iriam colocar em votação projetos perigosíssimos que davam aumento de despesa. Ao que, claro, a maioria foi atendida, porque eles iriam colocar a PEC 300, da questão da polícia, a PEC 29 e outras, e isso colocou o governo em pânico, que os governadores não admitiriam, e lá se foram liberadas as emendas parlamentares. Vejam como é um pouco de apropriação que nós fazemos da coisa pública, né? Da apropriação que se faz da coisa pública. Passados 22 para 23 anos, o que mudou? Muito e poucos, e muito para alguns, pouco para muitos, talvez. As consequências, eu poderia, sim, fazer um rápido escorço no direito penal. No direito penal, como disse, é a prova do fracasso. Basta ver algumas questões que acabei de levantar. Essa questão, por exemplo, do trato que a gente dá para a diferença, uma coisa simplíssima, a diferença entre a sonegação de tributos no Brasil e os crimes de furto. O sujeito furta um botijão de gás e devolve, ele tem no máximo um desconto de pena. Mas se o sujeito sonega 1 bilhão, se ele fizer um refis, não existe refis para pobre por enquanto, mas podia existir, porque afinal, para a patuleia não tem refis, mas para o sujeito que sonega 1 bilhão de tributos, o filósofo contemporâneo Marcos Valério, há pouco tempo, conseguiu, grande figura da República, né, conseguiu um habeas corpus, né, exatamente utilizando os favores da lei da sonegação de tributos. Eu não sou contra que se faça isso para sonegadores de tributo, atenção. Eu só gostaria que tratassem o andar de baixo do mesmo modo. Eu só queria isonomia na República. Eu não tenho nada contra que se dê esse tratamento para a sonegação de tributo. Eu só acho que o crime de sonegação de tributos é mais grave que o de furto. E por que a gente trata o furto? Porque nenhum de nós tem amigos ladrões. Eu tenho amigos, outros, mas ladrões não, ladrão não quero ser estelionatário, talvez até, mas ladrão não. Então, crime de furto não, cada um de nós. Então, nós temos as relações sociais, enfim, que são padrões de normalidade que nós estabelecemos. Outro dia eu escrevi um artigo no jornal propondo que no Brasil nós criássemos o ProSocor, que é um programa de socialização da corrupção. Obrigar os corruptos a passar 10% para hospitais, enfim, obras sociais. Então, você imagina as placas grandes assim, este hospital foi construído com a verba roubada da obra tal. Eu já imagino os carros com os adesivos. Eu aderi ao ProSocor. Sou a favor da socialização da corrupção. Quer dizer, uma coisa que, pelo menos, uma função social para a corrupção, afinal de contas, né? Então, essas coisas que nós... Por isso que, de certo modo, eu estou estocando alimentos, né? No direito processual penal, esse resultado, eu quero chegar nos projetos de CPC e CPP, de como isso é um problema para a advocacia. Advogar nesse país é um exercício diário de humilhação. Você decide-se como quer, e o Brasil é o único país do mundo em que é admitido que as sentenças possam ser obscuras, omissas ou contraditórias, porque elas não são nulas. Cabem embargos declaratórios. E você faz os embargos declaratórios, normalmente você diz que nada há a esclarecer. E se você fizer embargo dos embargos, leva uma multa. Qual é o critério de aplicação? É o critério do próprio tribunal. Essa é a questão de saber. Quais as condições de possibilidade que nós temos hoje para construir mecanismos de controle das decisões judiciais na República? Porque que o constitucionalismo é compatível com a democracia, nós já discutimos. A grande questão é saber aquele que decide por último, se ele não se substitui ao legislador, se a democracia não acaba sendo aquilo que os tribunais dizem que é, que o Supremo Tribunal acaba dizendo que é. A grande questão é saber em que dia que os tribunais decidem de acordo com a letra da lei
e que dia eles decidem não aplicar a letra da lei, e eu falo homenageando os advogados, o artigo 212, que eu tenho lutado cotidianamente para a aplicação do artigo 212, para que as perguntas sejam feitas pelas partes e a prova seja feita de forma acusatória pelo Ministério Público e pelos advogados. Está tão difícil fazer com que se cumpra a letra do artigo 212 do Código de Processo. E o Supremo Tribunal, há poucos dias, instado, num habeas corpus relatado pela ministra Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal disse que isto era uma nulidade relativa. Uma norma de direitos fundamentais foi considerado um caso de nulidade relativa, invocando o princípio do padre nullitas in relief, que é a não há nulidade sem prejuízo. Essa é uma questão seríssima que tem que ser discutida para saber se uma lei votada democraticamente, quando que vale e quando não vale. Essa é uma questão séria e que nós temos que discutir profundamente. O modelo inquisitivo que foi derrubado com o artigo 212 acaba voltando nas práticas dos tribunais. Uma turma do STJ disse que é nula a não observância desse modo de inquirição de testemunhas, e a outra turma disse que é válido. A questão toda é saber, aí volta a importância da unificação da jurisprudência, que é o papel fundamental do STJ, e a questão da constitucionalidade, que é o papel do Supremo Tribunal Federal. O Código de Processo Civil eu chamaria de fracasso da efetividade, eu vou mostrar por quê. Vamos lá, se recordam, sai a Constituição, 1988, vem o temor de que o STJ e o STF seriam atulhados de recursos. Lei 8.038, que diz: todos os recursos que forem dirigidos ao STJ e ao STF, que forem contrários às súmulas, não serão admitidos. E todos comemoraram no sentido de que, bom, agora vai, porque, de fato, não se poderia deixar a subida de recursos desse modo. Em face de uma série de questões, e não houve resolução do problema de demandas e foram aumentando, fez-se uma nova lei, a 8.137, em que se disse que todos os recursos que forem contrários às súmulas e à jurisprudência dominante, mas ninguém sabia o que era a jurisprudência dominante, também não serão admitidos. E todos disseram, agora vai. Passou um tempo, as demandas continuaram. Claro, um país que tem embargos declaratórios nada me surpreende. Tá? Veio a Lei 9756, que introduziu o juízo monocrático, todos os recursos, os agravos, tudo que for contrário às súmulas de jurisprudência dominante, eram decididos, inclusive de plano pelo juiz, como são até hoje, e rejeitados. E todos disseram, finalmente, era esperado, agora vai. Não suficiente, foram feitas outras leis e finalmente chegaram as súmulas vinculantes. Todos disseram, bom, com as súmulas vinculantes, agora vai. Não foi. Precisamos mais ainda de mecanismos para apertar o sistema de recursos da questão do acesso à justiça, e criamos a repercussão geral. E aí todos disseram, finalmente chegou o dispositivo, afinal, o recurso extraordinário, né, tem que ter repercussão geral. Bom, com todos esses mecanismos da 8.038 até hoje, pensem, somem tudo isso e vejam o modo como cada vez mais nós ficamos fechando o gargalo dos recursos. Agora vem a PEC dos recursos para dizer que, bom, tudo isso que nós fizemos durante todos esses anos foi um fracasso. Na verdade, nós não podemos ter recurso extraordinário, recurso especial, não é isso, presidente? Na verdade, façam aqueles que se interessarem ações rescisórias. E com isso, nós colocaremos de lado a missão constitucional do STJ, que é exatamente de dar unificação à jurisprudência nacional, e a missão do Supremo Tribunal, que é fazer o controle difuso de constitucionalidade nos recursos extraordinários. Fecha-se.
Essa é uma questão seríssima, porque no fundo há um aspecto simbólico. Para mim, a confissão do fracasso. Onde está o fracasso? O fracasso está exatamente numa longa história, que eu absolutamente vou encurtá-la, para mostrar que a grande questão, visto vem desde o século XIX, o problema do processo e do problema do instrumentalismo. Nós sempre consideramos que o processo é uma mera instrumentalidade. Isso é um problema fortíssimo surgido nas escolas de processo brasileiro. As correntes processuais brasileiras apostaram historicamente no protagonismo judicial. Isto veio lá de uma compreensão do pai da ciência processual, uma compreensão errônea que nós fizemos de Oscar von Billow, quando, em 1868, faz um discurso para o imperador, dizendo que era tarefa dos juízes fazerem a recepção do direito romano. Só que, claro, depois disso veio o socialismo processual. Anton Menger, Klein, que foi ministro da Justiça da Áustria, depois passando por Carnelucci, Chiovenda, Liebmann, Eduardo Couture, todos eles apostando no protagonismo judicial, no processo como uma mera instrumentalidade. Chega no Brasil, a Escola Instrumentalista de São Paulo, enfim, que se espalha para todo o país, todos apostando no processo como instrumentalidade. Pois bem, o resultado de todas as mini-reformas do processo nos últimos anos deu nisso que está aí. O resultado final, senhores, isso é muito grave, o resultado de todas as reformas processuais deu na PEC dos recursos. Senhores, tudo o que nós fizemos, todas as mini-reformas feitas nos últimos anos, de 88 para cá, o resultado final foi a PEC dos recursos, ou seja, nós fracassamos. A questão é saber agora aonde que está o furo e por que nós fracassamos. E aí vamos nos projetos de reforma. Vamos lá no processo civil e no processo penal. O que está escrito lá? Os mesmos erros, os mesmos problemas. Mantemos os defeitos e reforçamos o erro. O livre convencimento. Esse é um problema seríssimo. Por quê? Tenho escrito muito sobre isso, isso é um problema filosófico, não vai dar tempo de fazer essa discussão agora. Mas eu quero dizer que o grande problema do processo civil, do processo penal, o inquisitivismo do processo penal não será derrotado, e nem o processo civil será reformulado naquilo que nós trabalhamos no plano de uma atuação, de um processo democrático com forte atuação das partes, se nós continuarmos como no século XIX fizemos, e desde aquela questão toda que eu acabei de relatar, nós continuarmos fazendo esta aposta no protagonismo, na aposta daquilo que se chama de livre convencimento, na aposta daquilo que se chama do mesmo modo que hoje vem sendo feito, e as mini-reformas demonstraram isso, o modo como nós entendemos o processo no Brasil. Isso realmente é um problema, eu chamo isso que é o instrumentalismo, que acaba sendo a face inquisitiva do processo civil. Isso, como disse, é um problema de gestão da prova. O grande problema do processo é a gestão da prova. A grande questão é sabermos se a gestão da prova tem que continuar sendo feita como ela vinha sendo feita há 200 anos para cá. Será que nós não avançamos no plano da democracia para termos a condição, por exemplo, no processo penal, do processo do sistema acusatório, que é uma batalha de grandes setores da doutrina brasileira, de Jacinto Coutinho, nosso grande amigo, conselheiro da ordem, que faz toda uma pregação em cima do processo, um dos mais radicais no sentido do processo acusatório, do qual eu sou adepto. E no processo civil, a face acusatória do processo civil, nesse sentido, é exatamente tirar essa questão do protagonismo e fazer com que esta questão das partes seja reforçada para que democraticamente nós possamos fazer a construção. Claro que é impossível fazer numa conferência, numa palestra, nós aqui discutirmos o modo
de fazer isso eu remeto para as discussões que eu tenho travados nos meus textos, no meu site, enfim, e de todas as discussões que os colegas brasileiros, né, que trabalham essa questão crítica têm feito hoje na teoria do direito. Como nós chegamos a isso? Por que a PEC dos recursos? Como nós chegamos a essa questão? Os senhores já se deram conta, e eu vou tentar não espichar muito, os senhores já se deram conta de uma coisa que eu chamo hoje de bolha especulativa dos princípios? Já se deram conta do panprincipiologismo? Já se deram conta, por exemplo, que 80% dos princípios que estão por aí não servem para nada? Ou serve para tudo? Mas um princípio que não serve para nada ou serve para tudo, ele tem um problema, ele não é um princípio. Porque se é em princípio, ele tem que servir em todas as ocasiões. Eu fiz uma lista de 213 princípios até agora. A parcela considerável deles não tem nenhuma normatividade. A começar por princípio da confiança do juiz da causa. No Rio Grande do Sul, uma Câmara solta os acusados com base nesse princípio e o outro mantém-os presos. Mas um princípio que serve para as duas coisas ao mesmo tempo não é um princípio, é um álibi teórico. Para que serve o princípio da afetividade no direito civil? E se eu não quiser ser afetivo? O princípio tem um princípio, gosto muito de um processo civil, desculpem os que gostam de processo civil e que estudam isso e que gostam desse princípio, que na verdade não é um princípio, na minha concepção, é o princípio da cooperação processual. Qual é a normatividade? E se não houver cooperação, qual é a sanção? Gente, foram defendidas nos últimos anos 12 mil dissertações de mestrado no Brasil e 1.800 teses de doutorado. Nenhuma delas, e nenhum livro no Brasil, diz que os princípios não são normas. Todos dizem que princípios são normas. Ora, uma norma tem um dever ser, é deontológico. Agora eu pergunto, princípio da rotatividade serve para quê? Eu vi uma decisão sobre isso, é que uma Câmara de Vereadores queria fazer uma eleição anual para trocar seu presidente, antes era 2, e aí se invocou o princípio da rotatividade. Claro, rotatividade, percebe? Se troca. E assim por diante. Nós criamos um princípio a cada dia. Quando a lei não me interessa, eu crio um princípio. E com isso eu vou enfraquecendo a força normativa da Constituição e vou enfraquecendo a força do direito. E aí vem uma questão, meu presidente, que é importante no Brasil, professor José Afonso. Uma questão importante. O papel do direito e o seu grau de autonomia. Essa questão do direito e da moral. Às vezes a gente fica olhando os escândalos da República e a gente, equivocadamente, a gente parece que nós estamos no século XIX. E a gente faz a separação entre o direito e a moral. Eu vou dar um exemplo. Quando alguns parlamentares levaram suas namoradas para viajar de classe executiva ou primeira classe, utilizando o resto das verbas das suas passagens normais, invocaram a seu favor o que não está proibido está permitido, entende? E havia, parece, uma resolução do presidente da Câmara dizendo que isto poderia ser feito, que o parlamentar poderia utilizar. E a sociedade sabe que fez o quê? O presidente da Câmara, na época, disse, isso pode não ser muito ético, mas é legal. Legal, claro, legal é assim, pô, legal. Sabe que a gente encontra o cara, isso tudo legal? É isso. Aí o que acontece? O direito tem servido, numa má compreensão, na minha opinião, para dizer apenas que feio isso que eles fizeram. É muito feia essa atitude. Na verdade, essa atitude é inconstitucional porque, antes de tudo, ela fere princípios constitucionais, preceitos constitucionais, que exatamente falam de que o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, trabalhar com moralidade, etc. Quando que um dispositivo que diz que você pode gastar o dinheiro como você quiser, na administração pública e só pode fazer o que está prescrito em lei, é constitucional? Antes de tudo, isto já era ilegal ou inconstitucional.
qual é a questão? A questão é que o direito, depois do segundo pós-guerra, ele veio diferente. Ele vem institucionalizando a moral. Então o direito criou um grau de autonomia, ainda bem, para que ele não fique refém de juízos morais, e que não fique refém de juízos econômicos, e não fique refém a todo momento dos predadores da política. Porque quando o direito não dá certo, não está funcionando bem a instituição, quer-se fazer uma lei ou uma emenda constitucional. É a predação, eu chamo dos predadores exógenos do direito. A política... E quando vem a questão, hoje está muito em voga, os discursos do law economics, né? Que é a questão de que todas as decisões é uma questão que envolve a economia e, portanto, a economia vale mais que o direito. Eu prefiro Marx, o original, que já dizia que o direito não prestava para nada, que o direito é uma mera racionalidade. Bom, se alguém me diz hoje, da análise econômica do direito, que o direito vale bem menos que a economia, eu prefiro o original, e não a clonagem que se faz logo depois disso. E do outro lado é a própria moral, a moral que acaba predando o direito. Esses três predadores fazem com que nós percamos aos poucos o grau de autonomia do direito. E por dentro do direito se corrói o direito por dentro, que é a flexibilização cada vez maior da coisa julgada. A coisa julgada sendo flexibilizada, nós perdemos o grau de autonomia do direito. Nós flexibilizamos o direito e acabamos cada vez mais com a autonomia do direito, que é a questão desse panprincipiologismo, em que você inventa um princípio e ele vai mais do que a legislação escrita, ou até mesmo que a Constituição, assim por diante. Então, na medida em que nós não criamos mecanismos para frear isto, vai erudindo o direito e nós vamos perdendo a capacidade de usar o direito como fator de transformação social. Por quê? Porque o direito do Estado Democrático de Direito, ele vem diferente, porque ele havia fracassado com as duas guerras e no segundo pós-guerra para cá veio um direito transformador, porque o Brasil é uma república e visa erradicar a pobreza e etc. Isso vale, isso é norma, e, portanto, aquilo que a gente chama de caráter transformador. Levando para o final, quais foram os equívocos do Brasil com relação à fragilização e à fragmentação e a este problema da efetividade do qual eu falava antes. Primeiro, nós não conseguimos fazer uma definição clara entre ativismo e judicialização. A judicialização é contingente. O que significa isso? Judicialização numa sociedade complexa como a nossa, em que tem direitos sociais na Constituição e os direitos sociais se tornam fundamentais, judicialização significa o quê? Judicialização significa o direito que você tem de ir ao judiciário e tornar subjetivos esses direitos. Claro que, na medida em que as instituições não conseguem atender a isso, quer dizer, uma certa incompetência da sociedade e da política, nós temos que correr ao judiciário. É normal, isso é normal. A questão da saúde, escola, etc., é contingência. Normal. Judicialização não tem como escapar numa sociedade complexa, díspara como a nossa, em que tem uma Constituição rica em direitos e uma sociedade complexa, esgolepada, cheia de problemas. O problema todo é o ativismo que acaba sendo a vulgata da judicialização. Por quê? Porque o ativismo, com a diferença da judicialização, o ativismo acaba sendo o quê? O ativismo é um problema behaviorístico, é comportamental. É quando nós substituímos os juízos políticos do legislador pelos juízos pessoais, que eu chamo no meu livro, que é isso, decido conforme minha consciência, exatamente um problema solipsista, ou seja, um problema de apreciação subjetiva máxima que se faz acerca de uma discussão, por exemplo, sobre determinados direitos da sociedade. Então, nós temos esse problema da não distinção entre judicialização e ativismo. E por quê? Porque nós fizemos uma importação equivocada de três grandes teorias, três grandes posições. Nós, quando saiu a Constituição, nós acabamos, num segundo momento, depois de uma certa ressaca, importamos a jurisprudência dos valores alemã, fora do contexto. Nós importamos equivocadamente a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy, porque não a entendemos direito. Eu desafio até hoje que uma decisão judicial brasileira que tenha aplicada a teoria da argumentação alexiana no modo como Alexy fala, eu não tenho encontrado. A ponderação, por exemplo, que todo mundo fala, é uma regra, e eu não vi nenhuma decisão. Eu desafio, faço que nem o padre Quevedo, isso não existe. Eu desafio que
me tragam uma decisão que tenha aplicada a regra da ponderação alexiana, no caso da ponderação de valores. Uma decisão, só quero uma. Se trazer uma, com as especificidades de que fala o autor alemão, eu acabo me rendendo. Eu não encontrei uma ainda nesses 20 e tantos anos. Então esse foi um segundo problema. Por quê? Porque a partir da ponderação você decide como quer. Então você tem uma espécie de pedra filosofal da hermenêutica. Por quê? Você pega aqui um valor aqui, outro valor aqui, e você faz o sopesamento. A pergunta é saber quais as condições de possibilidade que tem para eu acreditar nesse seu sopesamento, quais os critérios que você usou para dizer que esse valor é diferente desse ou que esse vale mais que aquele. Eu acabo dependendo sempre dos critérios individuais daquele que está ponderando. Lamentavelmente eu tenho que comunicá-los, é assim mesmo. Eu fui outro dia ao Google, o Google é uma coisa muito imbecil, né? Imbecilidade da modernidade, o Google da pós-modernidade. Você quer procurar assim, cataratas do Iguaçu, e aí o Google lhe dá assim, opero olhos em clínicas em cataratas em Foz do Iguaçu, mas não fala, né? Opero cataratas em clínica de olhos em Foz do Iguaçu, mas Foz do Iguaçu, a cidade que você queria ver, não aparece. Testemunha, parece testemunha de Jeová, mas o que é testemunha você não sabe. Depois eu fui ao Google para saber sobre a questão, eu botei assim, princípio da ponderação, 19.700. Depois regra da ponderação, 450. Não se engane, a maioria está absolutamente equivocada. Só para avisar, veja, não confiem nessas questões do Google, porque o Google não pensa. Quem pensam errado são aqueles que alimentam erradamente o Google, que é uma questão bem pós-moderna, assim, um imaginário o Pedro Bial, mais ou menos assim, né? Que disse que o Big Brother era tão importante para a cultura brasileira quanto Guimarães Rosa. O que acham? E não houve nenhuma prisão, nada disso, parece que está todo mundo em paz com relação a essas questões todas, né? Enfim. E a terceira, e por favor, a terceira, me perdoem pela insistência nessas coisas, nesta noite já tardia, enfim, a terceira foi a importação do ativismo judicial norte-americano. Que não é um sentimento constitucional, o ativismo norte-americano é uma questão pontual. Eu dependo sempre da composição da Suprema Corte. Não se faz ativismo porque é uma questão de sentimento sobre a Constituição. Não, se faz ativismo porque um juiz é mais ativista que o outro. A primeira grande decisão é o caso Marbury versus Madison, a segunda é McCulloch versus Maryland. Sim, e daí e o caso Dred Scott depois, por exemplo. E depois, nos anos 20, nos anos 30, quando Roosevelt queria implementar as políticas de welfare state, na Grande Depressão Americana, na crise, aí a Suprema Corte, com seu pensamento X, absolutamente liberal, laissez-faire, laissez-passer, impede essas políticas e o Roosevelt provoca um aumento, quer aumentar, porque ele está perdendo por 5-4, e dá 167 dias de crise, porque o ativismo naquele momento era aquele ativismo que as pessoas podem achar não muito bom. Porque o ativismo não é bom, nunca. Ele não é bom nem ruim. Esse é o problema. É que se você está de um lado, acha bom, se você está do outro, acha ruim. E aí o que acontece? Os dois se aposentaram, o Roosevelt nomeou outros dois, né, professor? E ele passou a ganhar de 5-4. Onde fica aí o sentimento? Não há nada. Era realmente uma questão de ad hoc, opção pessoal. Depois veio o bom ativismo, que é a questão da discriminação racial, etc. Aí depois já veio o mau ativismo, que era a Corte Rankings. O problema é esse. O problema é saber de que lado você está e em que medida o ativismo pode ser utilizado. A grande luta é exatamente se colocar contra o ativismo. Essa é uma questão. A questão brasileira, e nós temos que ter coragem de dizer isso, presidente Ofir. Nós temos que ter coragem de dizer algumas coisas, e com o tempo, a gente já não tem coragem, a gente tem o dever de falar. Então, quando eu quero, como cidadão, que um artigo do Código de Processo Penal seja aplicado a meu favor, eu tenho que ter as condições para saber que uma lei votada democraticamente só tem 6 hipóteses pelas quais o judiciário pode não aplicá-la. E não encontrei outras. Se foi votada uma lei democraticamente, só tem 6 hipóteses que eu encontrei de que essa lei, no sentido de sua letra, e não quero discutir aqui uma questão exegética ou não, mas no sentido de sua letra, pode ser aplicada. A primeira, se ela for inconstitucional, é uma questão de controle difuso concentrado.
Depende. A segunda é se puder ser feita, se pode ser feita uma interpretação conforme a Constituição, que se faz uma verfassung conforme Auslegung, né, que se diz, fica o texto e muda a norma. Terceira é uma nulidade parcial sem redução de texto. A quarta é quando nós estamos em face de um problema de antinomias, lex posteriores revoga lex anteriores, e mesmo assim há que se cuidar, porque se lex posteriores revoga lex anteriores e lex posteriores for inconstitucional, volta-se ao critério da discussão constitucional. Depois tem a outra hipótese de uma inconstitucionalidade parcial com redução de texto, que se tira um pedaço. E a última é quando você está num conflito entre regra e princípio, por exemplo, a questão do furto insignificante, o princípio derruba a regra. Fora disso, eu como cidadão tenho o direito fundamental de que uma lei votada democraticamente seja aplicada. Essa é a questão. Agora, a questão é saber, por exemplo, que o STJ, quando interessa, ele aplica. Quando não interessa, por exemplo, pena abaixo do mínimo, aí vale a letra da lei. Aí não pode. Agora, o 212... O que eu quero dizer para os senhores, para a comunidade jurídica que nos assiste aqui, enfim, nesta noite tardia, é que há um direito fundamental numa sociedade democrática de que a Constituição seja cumprida, um dever de que as leis sejam cumpridas, e a jurisdição constitucional é exatamente o remédio contra essas maiorias, quando as maiorias conspiram com a Constituição. Esse é o jogo da democracia. No resto, eu tenho direito fundamental a uma resposta adequada à Constituição. É o meu direito fundamental. O que eu não posso é depender dos humores, dos sorteios dos humores, para que um dia se decida cumprir a letra e outro dia decida-se não cumprir a letra, né? Shakespeare, no Medida por Medida, e eu prometo que exatamente encerro em 5 minutos, que é para não passarmos do horário das 10, deixo de fora algumas questões, por causa do adiantado da hora. Eu quero contar e mostrar um pouco como Shakespeare adianta um pouco isso no tempo. Shakespeare é um gênio, porque ele adianta as discussões, por exemplo, antes que Hobbes escreve o Leviatã, sobre o Estado moderno, ele já escreveu o Mercador de Veneza. A questão da lei como interdição, todas essas questões já estão em Shakespeare. Em 1604, Shakespeare escreve uma peça chamada Medida por Medida, que é fantástica, porque ela vai adiantar em 200 anos a discussão que se coloca depois no século XIX, e entra no século XX a discussão entre a questão da razão e a vontade. Isto é, se no século XIX nós tínhamos a razão como plenipotenciária, na medida em que nós tínhamos uma exegese em que se falava de que lei era igual ao direito, na medida que entramos no século XX, nós temos a vontade que suplanta a razão. Aí, por exemplo, na Alemanha tem a escola da jurisprudência dos interesses, a jurisprudência dos valores, etc. Em cada país tem suas peculiaridades, a França com a escola do movimento livre e todas essas coisas. Mas eu quero falar de Shakespeare, para mostrar que, pela peça Medida por Medida, mostra-se o duelo, o debate que eu percebo diariamente no cotidiano das decisões judiciais brasileiras. Às vezes a lei vale tudo e às vezes a lei vale nada. Conto isso a partir dessa peça belíssima que eu recomendo, que está no site meu, que é sobre direito e literatura, que nós já fizemos 123 programas, passa na TV Justiça todos os domingos ao 12h30, apresentado por mim na TV Justiça, direito e literatura. Ao invés de olhar os trapalhões, olhem alguma coisa mais cultural, entendeu? Pois bem, Shakespeare conta o seguinte: em Viena, o Duque de Viena decide tirar férias porque não aguenta mais aquela Viena atirada aos vícios, à criminalidade, etc., e chama para o seu lugar o seu amigo Ângelo. Ângelo, um poço de virtude, como o próprio nome diz, Ângelo. E a primeira coisa que Ângelo faz é aplicar uma lei contra a fornicação. Estavam fornicando muito, e o primeiro infeliz que é pego nessa história chama Cláudio. Cláudio, com sua belíssima namorada, fornicava, e preso foi, levado à presença de Ângelo. Ângelo, incontinente, aplica ali a letra fria da lei. A lei dizia: fornicar antes do casamento, pena de morte. E Cláudio é condenado à pena de morte, jogado ao cárcere, espera a sua decisão, espera a sua execução. Recebe a visita de Isabela, a sua irmã, que a recém tinha se noviciado.
belíssimo espécime humano, um bípede de feições maravilhosas. Cláudio pede para que Isabela vá até Ângelo e interceda por ele, porque ela é religiosa, ele um cristão. Jesus também perdoou, e ele impetuoso pode ser perdoado, porque afinal aplicou-se-lhe uma lei que já há tanto tempo dormitava. E Isabela vai até Ângelo e começa a fazer o seu petitório. Faz o seu petitório, sua argumentação, e Ângelo é peremptório. Diz: não posso. Não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei. Foi a estrutura, eu sou um escravo da lei e nada posso fazer. E não adianta, nesse sentido, fazermos mais nada. Mas enquanto ele falava isso, ele olhava as belas feições de Isabela e a concupiscência tomou conta do seu ser. E antes de terminar a próxima frase, sustentando a letra da lei, enfim, a estrutura do qual ele era escravo, ele disse: se você dormir comigo, eu liberto seu irmão. Pois, do extremo objetivismo, caímos no extremo subjetivismo do senhor total, daquele que, de alguém que era escravo de uma estrutura, passa a senhorar de toda a estrutura legal. Enfim, esse é o dilema entre objetivismos e subjetivismos. Como se diria na canção, teria tantas coisas mais para contar para os senhores, né? Teria tantas emoções para repartir com vocês, porque o direito é um fenômeno tão complexo, não dá para escrever de forma simplificada, não dá para escrever em quadrinhos. O direito efetivamente é esse fenômeno. Não dá para fazer direito em Twitter. Eu não tenho Twitter porque o meu conhecimento é mais do que 140 caracteres. Claro. Imaginem se na época de Shakespeare já existisse Twitter, e se Shakespeare estivesse tweetando, imaginem ele escrevendo o Júlio César, esta belíssima peça em que parte no início, lá estão Brutus e Cássio fazendo elucubrações, e já Cássio começa a minar e começa a provocar, colocando Cisânia em Brutus, que mais tarde mata César. Então aquela multidão toda está indo para saudar César, e os dois falam onde estão indo, e eles: vamos aclamar César, o nosso Deus. E eles começam a decidir, a falar sobre isso, e eis que então o Cássio diz: acham que César é Deus? Que Deus é esse que ainda outro dia convidou-me para que nos atirássemos nas águas frias do Tibre, e as águas estavam violentas, abraçavam-se violentamente às margens, e eis que este Deus não sabia nadar, e ele gritava: ajuda-me, ajuda-me. Que Deus é esse que não sabe nadar? Bueno, se Shakespeare tivesse um Twitter e tivesse escrito isso em Twitter, diria: esse César é um incompetente, não sabe nadar. Nada mais do que isso. A questão é saber se nós podemos, nesta sociedade complexa, cair nesse engodo da pós-modernidade e nos entregarmos para esses mecanismos que simplificam. E o direito acaba, aos poucos, caindo nesta armadilha. Eu não sei se notam, cada vez mais a televisão quer nos tornar imbecis, porque eles querem juntar palavras e coisas, que a gente chama de isomorfia, isto é, o repórter só consegue falar da enchente quando está com água pelo pescoço, não é verdade? Então, fala-se desse modo: o trigo vai subir de preço, onde está o repórter? No meio de um trigal. A Globo tentou explicar, a Globo tentou ensinar filosofia pelo fantástico, e a filósofa para explicar o mito da caverna de Platão, onde estava? Dentro de uma caverna, evidentemente. Palavras iguais às coisas, talvez este seja o grande sonho da razão, o sonho da súmula vinculantes, enfim, que é a questão de que as palavras não se interpretam, elas contêm seu próprio sentido. Para ensinar Heráclito, a filósofa estava em cima de um caminhão. Claro, Heráclito, o filósofo do movimento. Que coisa meiga, que coisa fantástica. Eu quero dizer com tudo isso que nós temos que mudar os concursos públicos, abandonemos esses exemplos que não existem. Gêmeos chifópagos. Caio, gêmeo chifópago, quer matar o Tício. E aí? Vocês conhecem gêmeos chifópagos armados?
tem algum armado nesse sentido. Vamos mudar os concursos públicos, com isso nós mudamos também, vamos mudar o ensino jurídico, vamos continuar com o exame da ordem, que é uma grande conquista nesse país, sem dúvida nenhuma. Vamos aprimorá-lo, evidentemente, também, para que possamos fazer com que as faculdades respondam a essa demanda da ordem, somando-se os concursos e a questão do exame de ordem, nós teremos um outro ensino, porque o ensino acaba correndo atrás dessas demandas que se dão no plano da estrutura da sociedade, no plano da estrutura do ensino. As reformas, a OAB, coloco-me à disposição, e tem tanta gente trabalhando nisso, as reformas têm que ser enfrentadas, que estão lá no CPP e no CPC, para evitar esses erros, as repetições desses erros, que nada mais, nada menos, eu acabei de demonstrar, da Lei 8.038 para cá até a PEC dos recursos, a demonstração de que todas essas mini-reformas levaram a isso que está aí. E nós estamos repetindo com as mesmas pessoas, os mesmos problemas, os mesmos erros, que é aquele problema que eu acabei de dizer. O grande problema das reformas, a traição que foi feita para aqueles que advogam e nessa questão, e o próprio Ministério Público também, é a questão de continuarmos apostando naquilo que deu, que era do século XIX. Só que, ainda bem, nós já estamos no século XXI. Muito obrigado a todos e até mais.